Segunda-feira, dia 13 de abril de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha só, a notícia que saiu hoje, no começo da tarde, é de que, infelizmente, o ex-deputado e ex-chefe da ABIN do governo de Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, foi preso nos Estados Unidos pela ICE, a Polícia de Imigração Americana. Segundo informações aí do site Metrópolis, a prisão aconteceu por conta dos serviços de cooperação entre a Justiça brasileira e a Justiça americana. Mas não simplesmente por conta de uma cooperação. O fato é que o Alexandre Ramagem estava até então, está ainda nos Estados Unidos, numa condição migratória irregular. Ele não tem autorização de trabalho, não tem um pedido, quer dizer, pode até ter feito algum pedido para green card, para asilo, mas ainda não saiu, não foi concedido. Ou seja, o status de imigração dele é irregular. Baseado nisso, a Polícia de Imigração prendeu. Muito bem. A partir de agora, claro, vai acontecer todo aquele trâmite pela Justiça americana para fazer a deportação. O Alexandre Ramagem, através de seus advogados, vão poder, evidentemente, tentar evitar esse envio de Ramagem para o Brasil, o que, obviamente, não é fácil, porque já que ele está em situação irregular e não tem como justificar o fato de estar, sim, exercendo algum tipo de trabalho, principalmente quando surge em canais de comunicação, como o Timeline, por exemplo, é um trabalho. Por mais que se diga que ele tenha sido convidado a participar, ele está como convidado para a imigração americana, eles sabem que isto é, sim, a execução de um trabalho, até porque não é uma única visita no programa, é frequente. Eu não acompanho sinceramente a Timeline porque não vou com a lata do Alan dos Santos. Então não sei se a participação do Ramagem é diária ou não. Mas se foi mais que 2 ou 3 vezes, isso eu tenho certeza que foi, já é considerado sim uma espécie ou uma forma de trabalho. E isso obviamente não pode ocorrer para quem não tem um status legalizado dentro dos Estados Unidos. Então a extradição parece quase certa, muito embora ainda vá se levar algum tempo. Lembrando que ele foi julgado e condenado pelo suposto golpe de Estado aqui no Brasil a 16 anos de prisão. E isto, claro, é uma notícia que agrada à esquerda, é uma notícia que nos desagrada, ficamos chateados por conta disso, porque sabemos que, assim como tantos outros, ele nada fez, mas é assim como as coisas estão acontecendo. Agora, o que eu tenho a dizer é o seguinte: ele marcou bobeira. E eu falo não só por experiência própria, como pelo fato de conhecer diversos casos de pessoas que entraram ilegalmente nos Estados Unidos e ficaram escondidinhos, trabalhando, indo para casa, para o trabalho, para casa, sem se envolver em movimentação alguma, até conseguir a sua legalização ou não. Eu tiro por mim. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui como imigrante. E lá fiquei, trabalhei, até conseguir minha legalização. Só que eu não ficava, noticiando minha presença, participando de festas, eventos, festa do Brasil, Vamos lá para Little Brasil, fazer a festa da independência brasileira. Eu não fazia nada disso, eu me escondia. Então, dar bobeira foi o grande erro do Alexandre Ramagem, porque sim, a movimentação diária em programas de YouTube, obviamente desperta, chama atenção, chama interesse, até porque não é que a polícia americana descobriu que ele estava participando de um programa tipo Timeline e sendo ilegal. Não, essa comunicação chegou a eles através da Polícia Federal Brasileira. Olha, esse Alexandre Ramagem é um foragido brasileiro. É assim que ele estava sendo tratado. Como foragido brasileiro, ele encontra-se aí na Flórida. Aí,
foi muito fácil encontrar o Alexandre Ramagem, que eu na pele dele, ficaria miudinho calado até me legalizar de alguma maneira. Mas, infelizmente, aconteceu e agora não adianta chorar, porque ele vai sofrer, sim, agora uma luta muito difícil. Mas antes, claro, vai lutar com seus advogados para tentar ficar dentro dos Estados Unidos. Até porque se ele deu entrada a algum pedido de residência nos Estados Unidos, se já existe algum processo em andamento, aí ele não é deportado. Exceto pelo fato de que ele é procurado, ele é dado como fugitivo do Brasil. E aí eu já não sei como funciona essa parte dentro da imigração americana, né? Mas ele deve ter entrado com pedido de asilo político, né, como foi o Alan dos Santos, e pode ser que tenha essa válvula de escape ainda, mas vamos ter que aguardar para descobrir. Infelizmente aconteceu e agora não adianta chorar o leite derramado. Quem vai ter que chorar esse leite derramado a partir de agora é o seu Inácio. Por quê? Porque agora não basta somente ter que justificar o péssimo governo que está fazendo, rodeado de escândalos para todos os lados, escândalos pacas, Por quê? O empresário Maurício Camisotti assinou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. E, segundo informações aí do Metrópolis, ele confessou as fraudes nos descontos do INSS. Aliás, não foi o Metrópolis, foi a Jovem Pan que trouxe essa notícia. Ele está preso desde setembro do ano passado e é apontado como um dos principais operadores do esquema investigado lá na tal operação sem desconto. O texto dessa delação ainda precisa passar pela Procuradoria-Geral da República, mas a negociação foi feita diretamente com a Polícia Federal e essa delação já está nas mãos do relator, ministro André Mendonça. Podemos dizer que a casa caiu para o Inácio no sentido de que, a partir de agora, ele não pode dizer que não sabia o que estava acontecendo, porque, segundo o Camisotti, o Palácio do Planalto tinha, sim, conhecimento, que o Inácio e seus aliados sabiam de todo o esquema de roubo no INSS, palavras do Camisotti. E se ele falou, ele deve ter alguma forma de provar o que está dizendo. Muito embora nós já sabíamos que o Inácio estava ciente de tudo, até porque o seu irmão também está envolvido nessa maracutaia, ou seja, não tem como imaginar que o Inácio não sabia que os aposentados do Brasil estavam sendo roubados pelo INSS, né, através dessas ONGs aí que faziam os descontos indevidos. Olha, verdade é que enquanto milhões de aposentados sofrem com a falta de recursos, a quadrilha se banqueteava com dinheiro de quem trabalhou a vida toda. E esta é a prova definitiva da corrupção institucionalizada que voltou com tudo nesse governo do Inácio, o governo do amor. Eles sabiam de tudo e não fizeram nada. E aí a pergunta que fica é: até quando vamos aceitar tudo isto? Porque o Brasil precisa acordar. Temos que descobrir o que fazer para barrar, para segurar esta farra com dinheiro público, com esse, eu vou chamar com o nome certo, com esse roubo de dinheiro público que as instituições brasileiras estão cometendo contra o povo brasileiro. Os três poderes estão participando disso, cada um de uma forma. Mas até quando vamos aguentar? A prova disso é que enquanto tudo isso estava acontecendo, essa CPMI do INSS que foi, mais uma vez, para a oposição, abafada, engavetada e esquecida, né? A nossa oposição é mestre em tomar na cabeça, em perder todas. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, um episódio envolvendo aí um jantar
muito luxuoso lá em Londres parece ter elevado a expressão alto nível institucional a um novo patamar. Porque num evento que teria custado a bagatela de 2.700.000 reais, organizado pelo empresário, né, Daniel Vorcaro, em homenagem ao ministro Alexandre de Moraes, né, o que se esperava talvez fosse um encontro ali de estadistas, debatendo os rumos do Brasil, refletindo sobre a democracia, Constituição e responsabilidade pública. Mas ao que parece, ao que indicam os relatos que circulam, o protocolo daquela noite, daquele jantar luxuoso, parece ter seguido aí uma linha um tanto quanto que de luxúria, né? Luxúria propriamente dito. Por quê? Fala-se entre brindes e formalidades dignas da elite internacional, onde havia também um sistema bastante peculiar de credenciamento, onde um simples broche não apenas distinguia os convidados, mas aparentemente funcionava como um tipo de chave de acesso a outros serviços oferecidos no evento. Né? Serviços com as tais suicinhas novinhas, oferecidas para alguns dos que lá estavam. E a pergunta entre eles era o seguinte: você ganhou o broche? Né? Modelos especialmente escolhidas a dedo, preferencialmente suíças, estavam lá como produtos a serem usufruídos. Lastimável, né? Lastimável. Nada como unir sofisticação europeia com a criatividade tropical. E pensar que enquanto parte da população brasileira se preocupa aí com inflação, segurança e emprego, há quem esteja ocupado discutindo se recebeu ou não aquele broche. Dentro de um jantar multimilionário com presença de artistas como Seal, cantando para a plateia seleta. O mais interessante e preocupante, dependendo do ponto de vista, é a suposta presença de figuras ligadas aos três poderes, o que transforma o encontro em algo quase que institucional, ainda que sob o conceito bastante alternativo de institucionalidade. Afinal, se antes se falava em harmonia entre executivo, legislativo e judiciário, agora parece que essa integração pode ter alcançado níveis muito mais íntimos. Que maravilha, né? Como é bom deitar, categoricamente falando, e rolar com dinheiro público, com dinheiro inventado, já que o Vorcaro inventava títulos para serem vendidos pelo Banco Master. A que ponto chegamos? A que ponto chegou o Brasil? Quem pode imaginar que os mais altos personagens da política brasileira se coloquem em situações como estas? Porque nesse jantar, naquela viagem a Londres, no Hotel Península, tomando Macallan, lá estavam ministros, mais que um, ministros do Palácio do Planalto, presidentes do Legislativo, deputados. E aí? Como imaginar que figuras como estas, agora em ano eleitoral, vão aparecer na televisão fazendo uma propaganda, tentando vender seriedade, honestidade, se credenciando para, mais uma vez, ocupar um cargo público? Eu fico me perguntando até onde o brasileiro é capaz de se vedar para voltar a dedicar seu voto para figuras como estas.
temos que tirar todas essas pessoas da vida pública. Pelo menos evitando que eles ocupem cargos públicos novamente. Mas enquanto isso, mudando para um lado mais pitoresco, vamos dizer assim, né? E mudando de assunto também, aquele filminho que concorreu ao Oscar, que fez aí a plateia platinada da Rede Plim Plim se sentarem todos unidos, olhando a entrega do Oscar e torcendo, fez com que essa turma perca o sono. Porque aquele talzinho filme, ou Agente Secreto, entrou em uma lista peculiar. É uma lista da revista Far Out, dos filmes mais enganadores do cinema. E essa é uma revista britânica, né? Revista britânica Far Out. O filme aí do tal Kleber Mendonça Filho, estrelado pelo Wagner Moura, né? Foi detonado pela avaliação da revista britânica e considerado um filme torturante. É o que dá. Querer ficar insistindo numa bandeira que já não chama mais atenção. Entra dia, entra ano, sai ano, lá vem a conversa da ditadura militar. Não bastava o vexame do tal Ainda Estou Aqui, que ainda está lá enlatado, porque ninguém assistiu. Uma porcaria que ninguém quis ver. E toda a fama que ganhou foi porque a imprensa estava bancando a propaganda ideológica do governo do Inácio. Veio agora o Agente Secreto, que nem bem terminou o dia do Oscar, já estava gratuito aí na Netflix para assistir, de tão porcaria que é. Aliás, a Netflix, né, colabora muito com esses enlatados lixo. O que tem de filme porcaria, com ideologia, né, todos com ideologia, principalmente nas traduções, é uma festa. Mas é muito bom. Pelo menos de uma vez por todas, vamos ver se essa imprensa pare com essa conversa de ditadura militar. Até porque, a meu ver, nunca houve ditadura militar no Brasil. Houve um governo de regime militar, que, a meu ver, foi uma época áurea no Brasil. Áurea. Eu posso falar, como muitos de vocês sabem, evidentemente, porque é no período onde nós éramos jovens. E como jovens, vivíamos o dia a dia dentro do Brasil e não tínhamos problemas, desde que não procurássemos problemas. Saíamos, passeávamos, chegávamos em casa na madrugada, não tinha problema, não tinha assalto, principalmente a mão armada. Naquele período dos anos 70, início dos anos 80, o maior problema era batedor de carteira. Até porque também foi a época auge, né, da chamada rota, que não mandava recado. Eles saíam caçando bandidos mesmo. Então todo mundo tinha medo. Mas era um período no Brasil de fertilidade, abundância. Todos saíam, almoçavam fora, jantavam fora, viajavam, tinham acesso a produtos com preços super acessíveis. A vida não era cara como é cara hoje. O Brasil teve um período, principalmente nos anos 70, que chegou a atingir um crescimento no PIB de 14%. Ah, mas mataram muita gente morreu. Segundo os próprios números da própria esquerda, são considerados desaparecidos 400 pessoas. Mas no Brasil de hoje, praticamente 400 pessoas por dia são mortas. São mortas. Temos uma média de 50 mil assassinatos ao ano. Mas não naquela época. Uma época onde surgiu a Embrapa, que fez a nossa agricultura brasileira ser o que é hoje. Tá? Tínhamos companhias aéreas, tínhamos a Varig, né? Tínhamos a... como que era a outra que fechou também?
a VASP. Tínhamos fabricantes de tanques, que era a Engesa, não é isso? A Engesa fabricava tanques, exportava tanques para onde? Para Israel, vejam só. Tínhamos companhias automobilísticas no Brasil, caminhões fabricados no Brasil. Foi feita a ponte Rio-Niterói, foi feita a hidrelétrica lá em Foz do Iguaçu. Tudo obra do regime militar. Tudo obra do regime militar. E o que foi construído neste porte nos governos civis? Nada. Nada. Então, essa turminha da esquerda tem que aprender a mudar de assunto, a procurar outro assunto, né? Porque esse de ditadura militar não cola mais nem para revistas ideológicas de esquerda, né? Como habitualmente existe por aí tentando enaltecer as ideologias da esquerda. Agora, eu pergunto, quem de vocês tinha medo do regime militar? Duvido que apareça alguém. Duvido. Mas enfim, era isso que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado nesses recortes de notícias que eu trouxe. E se vocês gostaram, claro, vão deixar os likes aí para mim. Se não gostaram, sinto muito. Peço desculpas, né? Mas espero que vocês deixem os likes, se inscrevam no canal se ainda não está inscrito. E desejo voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.